eu não só tratei a raiz da dor de cabeça, do desconforto, da falta de disposição, como eu descobri a raiz do problema, que não tinha consciência. Para Como que te é seu matar. nome completo, de onde você fala, qual a cidade e o estado e com o que você trabalha? Perfeito, ótima tarde. Meu nome completo é Catherine Costa Guiar. Eu moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Sorocaba. Quem não conhece, convida, é maravilhosa. Eu tenho 35 anos, trabalho no departamento comercial, atendendo as áreas hospitalares, inclusive com software da parte de supply chain. Catherine, você autoriza que essa conversa que estamos fazendo aqui fique disponível como uma comprovação dos resultados do protocolo DAMI da enteroterapia e também com o objetivo de inspirar outras pessoas que precisam do tratamento a terem os resultados como você teve? Claro, com certeza. Que maravilha. Catherine, como que estava a sua saúde antes de fazer o protocolo DAMI? Antes do protocolo DAMI, sem perceber, eu tinha muita indisposição, fadiga, me cansava eu não tinha tanta disposição, embora é bastante ativo o dia a dia da gente, mas me cansava mais rápido. Eventualmente, eu tinha umas dores de cabeça bastante forte, mesmo não acontecendo nada muito diferente da rotina, e eu não tinha muita regularidade do aparelho do intestino, né? Então, esses eram os principais pontos que eu Perfeito. estava sofrendo sem perceber, na Aham, verdade. certo. E me diga, você já tinha tentado se tratar de outras formas a respeito desses sintomas, desses desconfortos que você acabou de falar? E se sim, estava dando certo? Olha, os tratamentos eram sempre com remédios convencionais de químicas, né? Então, dor de cabeça, eu tentava segurar um pouquinho, mas eu tomava, passava aquela dor de cabeça, depois ela retornava periodicamente. A Aham. questão da indisposição, eu nunca tive a consciência que a alimentação estava muito atrelada àquilo, que estava atrelado. Então, eu imaginava que eu estava sobrecarregada com atividades do trabalho, do dia a dia, e Aham. aí o que que acontecia? Quando eu estava muito indisposta, eu tentava tomar algum medicamento de relaxamento para que eu tivesse tentando buscar no sono a recompor a energia. Então, eu não via com clareza a fonte do problema. O que acontecia é que eu tinha uma noite, mas não restaurava depois a disposição. E o aparelho do intestino, eu só deixava ser do jeito que era, irregular. Eu não tomava outros medicamentos e deixava ser exatamente. Então, sentia, quando demorava muito para conseguir ir ao banheiro, muitas dores no pé da barriga, Uhum. né? E aí, se não passasse, eu tomava um remédio para uma dor de barriga. Mas, assim, o que que acontecia? Então, o ponto era, quando estava insuportável, muito desconforto, eu tomava um medicamento. Essa era a maneira de lidar com isso. E Certo. entendia que essas coisas eram comuns, que eram normais. Aham. Perfeito. E passava na sua cabeça alguma coisa que te impedia de eventualmente fazer o tratamento? Não, eu acho que assim, impedir não, eu acho que era falta de conhecimento, falta de descobrir que isso era um tratamento. Então, o tratamento veio o conhecimento chegou a mim através do meu esposo, e como meu esposo já veio muito animado, eu não tive restrição de aceitar. Eu falei, vamos. Mas eu Ah, confesso que quando ele falou vamos e tentou me explicar com as palavras dele, eu não tinha profundidade no que nós estávamos iniciando. Eu efetivamente descobri que a gente estava fazendo o tratamento do protocolo quando chegou as orientações e eu li a fundo. E aí sim, eu realmente me dediquei, pesquisei, leitura. Aí sim eu vi que não era só uma dieta e que o objetivo não era perder peso. maravilha, perfeito. E agora, como que está a saúde da Catherine após o tratamento do protocolo DAMI?
Eu acho que foi um processo bastante interessante. Durante o protocolo, foi muito interessante. Pode ser que chegue essa pergunta, eu não vou antecipar. E depois que finalizou o protocolo, então foram 30 dias. A nossa consciência já estava mudada. Então, da consciência ter mudado, a gente já antecipava. Então, era consciente. Ah, então a gente vai comer isso, então Aham, pode esperar que vai ter reações, né? Então, depois vai alterar. Então, se policiando de uma forma bem natural, prazerosa até, é, na verdade, não é, eu acho que não é nem se policiando a palavra correta, eu acho que é sendo mais seletiva, aham, escolhendo melhor as coisas com mais consciência, e aí a gente percebe que quando a gente sai um pouquinho da regra, né, aceita, às vezes por alguma ocasião, passeio ou até comodidade do dia a dia, não nos preparamos, alguma coisa, aí a gente percebe depois que o intestino muda, aí aham, depois um pouco de dor de cabeça, e quando bate a dor de cabeça, percebe e fala, nossa, foi exatamente a reação que eu tô evitando, né? aham. Ai, que bacana. É, e como que foi, Catherine, a aplicação do protocolo DAMI? Ou seja, o dia a dia, as semanas, quando mudava de semana, como que foi isso? Depois que você responder isso, o tratamento atendeu às suas expectativas? Tá. Inicialmente, quando eu recebi as orientações, eu tive um impacto. Eu falei assim, aí eu até comecei a me fazer perguntas, né? Então não era só um exemplo de uma dieta assim, né? Eu vou comer queijo branco, leite Uhum. desnatado e pão integral. Não, uma dieta. Aí Aham, o que que aconteceu? A primeira dificuldade eu não tive dificuldade em aceitar o direcionamento dos alimentos. A minha preocupação maior foi organizar isso na minha cabeça, isso no primeiro momento. Eu tá. conseguir compreender como seria a minha rotina. Uhum. Então, como a gente estava animado, isso foi legal porque um ajudou o outro no ânimo e na busca, no apoio daquela nova rotina dentro do lar, a gente foi com animação tentar fazer as receitas, buscar os ingredientes. Eu fiquei bastante animada, então tinha alguns ingredientes que eram opcionais, que eram como se fossem suplementos naturais, Aham. algumas dicas de complemento, e aí eu pesquisei, me animei, busquei informação. Aí na primeira semana, que é só adaptação, ainda não é muito radical, foi acolhedor o acompanhamento que eu tive, as Aham. orientações, Que e aí maravilha. foi um período que eu consegui organizar o pensamento da rotina, não foi tão radical. Na segunda semana, que é onde você faz uma dedicação mais intensa, né, Uhum. do tratamento, foi surpreendente. Eu nunca imaginei que eu ficaria sem açúcar. Eu não conseguia entender a vida sem o produto açúcar no dia a dia. E foi muito interessante, foi uma descoberta de sabores, uma descoberta de receitas, uma descoberta de saciedade. Foi surpreendente, foi surpreendente. Café sem açúcar, ficar sem café, eu tive um pouquinho de dor de cabeça na ausência, Uhum. depois o corpo acostumou. Quando eu tomei de novo, doeu meu estômago, porque acho que foi muito Olha, forte. tá vendo? Quando eu fui comer alguma coisa adocicada, né, adoçado, o paladar estourou. Depois, quando foi acontecendo, eu vi que ia ser muito melhor do que eu imaginava. E como que foi isso? Você deparando com tudo isso, atendeu às suas expectativas? Atendeu, na verdade, e surpreendeu, porque Surpre- eu estava bastante condicionada a acreditar que eu precisava do pacote de macarrão industrializado Ah, colocado na panela. Eu estava bastante condicionada que eu precisava da lata, que eu precisava do pacote. Essa quebra de paradigmas, ela deu uma liberdade de alimentos que hoje eu aprecio ingredientes que eu nunca tinha feito. Então, berinjela, abobrinha, hoje são peças essenciais da minha que cozinha que eu, maravilha. que eu nunca
que eu nunca tinha feito, eu nunca tinha comprado para fazer. E aí, o que que acontece? Eu me dediquei em tentar uma alimentação prazerosa, mesmo com os ingredientes naturais. Então, por Aham. exemplo, a abobrinha, ela virou minha macarronada, e é até hoje minha macarronada. A berinjela, ela virou como, eu fazia como se fosse uma fatia de berinjela e fazia enrolado, recheado, não só refogado. Então, teve Aham. bastante mudanças, assim, e descobertas. Que espetacular. Nossa. Então, me diga, a Catherine conseguiu tratar os problemas de saúde dela na raiz em apenas 4 sessões? Eu não só tratei a raiz da dor de cabeça, do desconforto, da falta de disposição, como eu descobri a raiz do problema, que não tinha consciência. E aí transformou porque eu permiti a mudança não é tão gostosinha na cabeça, tem um processo. Aham. Você tem que aceitar de verdade o desafio e entender que são etapas, né? Aprender a fazer a mudança de uma forma prazerosa dentro de casa. Mas eu não só resolvi a dor de cabeça, problema, digestão, às vezes uma sensação diferente, mais cansada, como eu descobri o porquê, né? Então agora eu eliminei. Agora eu só tenho dor de cabeça. Eu, Catherine, que era meu incômodo principal, principalmente por trabalhar com pessoas atrás do computador muito tempo. Algumas vezes pensei que era vista, fui fazer exame de vista. Então eu achei que eram outros problemas. Aí quando eu fiz o protocolo, aí eu cheguei na raiz e nem procurei o protocolo achando que eu ia achar a solução. Eu descobri no protocolo. Que fenomenal. O que que você diria para alguém que está em dúvida se o protocolo DAMI é bom, se deve fazer o tratamento e se funciona mesmo? Que eu vou falar de coração. Se não tentar, não vai descobrir se tem resultado. E o que que acontece? Como que pode ser ruim se o protocolo tem a base em eliminar produtos industrializados, corantes, aromatizantes e trazer nutrientes vivos, frutas, legumes, verduras, temperos naturais? Então, assim, na dúvida se faz bem, olhar os ingredientes, a base da essência do protocolo, só com alimentos maravilhosos. E se vai ter o resultado, se já tentou alternativas químicas que elas trazem outros problemas, outros desdobramentos, depois retornam, se permitir passar pela experiência. E uma outra coisa que eu acho que é muito válido é entrar com o sentimento disposto a descobrir os alimentos. Não é encarar como, nossa, eu tenho que comer isso, porque o alimento é vivo, é seu alimento. Então, o seu tempero, o seu toque, sua receita, misturar um ingrediente com outro, fazer ali umas alquimias e tentar outras receitas. O protocolo vem com várias receitas. Eu, particularmente, busquei outras na internet, achei outras incríveis. Aham. Voltou a luz aqui. Aham. É, por exemplo, a própria aveia, né, que é um dos ingredientes recomendados, ela é muito versátil, então eu consegui trazer ela no café da manhã, no lanche da tarde. Os legumes viraram os alimentos principais. Então, é isso. Eu acho que os alimentos, que é a base do protocolo, só fazem bem. Já eliminam qualquer apontamento de dúvidas se pode ter alguma contraindicação. E aí você permitir só os alimentos bons por um período, eu acho que dá para acreditar e dá para fazer o teste, dá para permitir fazer a experiência para colher os frutos. Que maravilha. Nossa, te ouvindo aqui, como interoterapeuta, é magnífico. E eu tenho certeza que esse depoimento vai inspirar muitas pessoas que talvez estão ali duvidosas, que estão ali resistindo, pensando que é uma dieta a mais que vai fazer. Não. Então, Catherine, eu externo aqui toda a minha gratidão pela sua entrega,
pela sua disciplina e por todo esse feedback que você deu aqui nessa entrevista.